Olá, é sempre uma alegria poder recebê-lo aqui no nosso programa Adoração em Família, e você já sabe que a base da vida e do nosso estudo é a Bíblia. E nessa temporada, você também já sabe, estamos estudando o livro Histórias do Grande Mestre. Começa agora mais um Adoração em Família. O nosso tema de hoje, na lição número 2, é a pérola de grande preço. Que coisa fantástica! Como encontrar essa pérola? Como você já sabe que nessa série nós temos o pastor Lucas Alves conosco e o pastor Wesley Avelar. É uma alegria sempre poder recebê-los aqui conosco. Pastor Lucas, pode orar conosco? Vamos então orar. Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio, a grande oportunidade que temos de folhear as Escrituras e encontrar a face de Cristo. Pedimos mais uma vez que Teu Santo Espírito nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Wesley, a pérola de grande preço. Que coisa tremenda. O pastor Lucas comentava agora há pouco como Jesus foi habilidoso com as palavras, com esse tema. Nos ajude, pastor, por favor. Então, separei para a gente aqui Mateus capítulo 13, os versículos 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. O que me chama a atenção é que algo se repete nessas parábolas, de que nada se compara ao reino dos céus e de que para recebê-lo, e nós vamos ter o privilégio de estudar sobre isso, um preço foi pago. E também existe uma participação humana. Mas vamos descobrir isso durante a parábola. Pastor, agora você me deixou confuso aqui, porque a salvação, Cristo como o nosso presente, olha a palavra presente, dádiva, não é de graça não. Pastor Lucas, esse negócio assim, como é que funciona se a parábola diz que a pérola é de grande preço e tem que pagar um preço, se tem que pagar um preço, como é que é esse negócio? Me ajuda a entender, por favor. Na verdade, o preço foi já pago por Jesus Cristo, né? Uhum. Isso é muito claro nas Escrituras. Agora, é preciso entender que o reino dos céus, aqui diz, é semelhante a um tesouro. Cristo está dizendo o seguinte: nada do que existe aqui na terra, nada do que você tenha alcançado ou irá alcançar aqui na terra, pode ser comparado àquilo que Deus pode dar para você. Então, a realidade do reino não é só uma realidade futura, não é somente aquilo que nós iremos receber, mas aquilo que pode ser real aqui e agora. Nós chamamos isso de reino da graça, e o reino que virá chama-se reino da glória. Então, Cristo está dizendo que é possível ter uma experiência real com Ele aqui e agora. Agora, pastor Wesley, me ajuda a entender um pouco mais, então. Quem sabe o pessoal que está assistindo. O indivíduo encontrou a pérola de grande preço. Ele não pegou a pérola e levou. Ele foi embora, vendeu tudo que ele tinha, pegou o dinheiro, voltou para comprar a pérola. O que quer dizer isso? Vender tudo que eu tinha ou tudo que eu tenho para comprar, para adquirir a pérola de grande preço? Então, aqueles que vão ter o privilégio de estar nesse reino de Deus, já entenderam que o preço foi pago por Cristo, mas eles também entendem que uma renúncia precisa acontecer. Então, usar os seus dons, usar aquilo que você é, aquilo que você tem, nunca vai pagar o preço dessa pérola, até porque o preço já foi pago. Mas é a demonstração de que você está interessado naquilo. Da mesma forma que uma mão se estende para me dar algo, a minha mão precisa se estender para receber. Então, eu não estou fazendo nada a mais, não estou colocando nenhum preço, né? Portanto, diminuindo aquela pérola, aquele tesouro. Mas é a disposição. Então, o fato de nós renunciarmos, de buscarmos a Deus, de entregarmos tudo o que temos, é a demonstração de que recebemos, que estamos aceitando esse reino. Você sabe que a nossa sociedade, de uma forma geral, ela me incentiva, me impulsiona, assim, olha, atenda às suas necessidades. Deu vontade de fazer, faça. Aquilo que você quer fazer, vá atrás dos seus sonhos. Quando vocês falavam, eu lembrei de alguma coisa que aconteceu comigo. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha um sonho de ser engenheiro e estava estudando para ser engenheiro.
E um dia alguém foi na minha casa, o nome dessa pessoa era Graça. Olha, o nome da pessoa Graça. A Graça nos alcançou. A Graça chegou na minha casa, bateu a porta, ofereceu para minha mãe estudos bíblicos, convite para ir à igreja, que ficava a 2 ruas atrás da casa onde eu morava, um bairro muito simples, lá no Amazonas, lá em Manaus, no Morro da Liberdade. E nós fomos, eu, meu pai, meus irmãos, tinha ainda muito garoto, e fomos. Depois de 30 dias estudando a Bíblia, eu tive que abrir mão do meu sonho, porque a escola não me liberou no sábado. Então eu falei, pai, o que eu faço agora? Eu batizo ou eu vou estudar no sábado? Então hoje eu olhando para trás, quando eu encontrei aquela pérola de grande preço, eu tive que abrir mão dos meus, e foi duro abrir mão dos meus sonhos. Então, muitas vezes, a gente tem que abrir mão dos nossos sonhos. Já aconteceu com vocês alguma vez isso, de abrir mão de alguma coisa por causa de uma pérola de grande preço? Quando eu me tornei adventista, eu fui Aham. batizado aos 16, 15 anos de Aham. idade, e o meu sonho era ser médico. E queria muito ser médico, meu sonho era servir a igreja dessa maneira, e criei meus planos assim. Mas um dia Deus disse o seguinte: não, Lucas, não é isso que eu quero que você seja pastor. E mudou a minha rota. Eu quero dizer o seguinte, que essa pérola de grande preço significa também a riqueza de você ter a Cristo, mas também viver os planos que Ele tem para você. E muitas vezes a gente pode viver os nossos sonhos, a gente ser pessoas prósperas, mas o mais importante dessa vida é viver o que Deus tem para você. No lugar, com as pessoas, com o projeto que Ele tem para você. Ellen G. White diz que assim como estão garantidas as moradias, as casas para aqueles que serão salvos, há também planos de Deus para cada pessoa aqui na Terra. Ao mesmo tempo, pastor Lucas, que Cristo, porque eu vou avançar um pouquinho por causa do tempo, olha o tempo ali. Ao mesmo tempo que Cristo é a pérola de grande preço, ele também é um negociante. Como é que é esse negócio? Ele negocia isso? Ele dá para todo mundo? Como é que funciona se ele também é um negociante, aquele que tem a pérola para oferecer para quantos? Para todos? Todos vão ter? Como é que funciona esse negócio? Me ajuda, pastor Wesley. Pastor, fantástico, né? O senhor falou divinamente, né? Antes de gravarmos, antes de estarmos aqui no ar. Jesus ele conseguiu sintetizar o reino em tão poucas palavras. Quando olhamos para essa parábola, ela tem essa aplicação dupla. São as pessoas que estão buscando o reino de Deus, porque o reino de Deus é essa pérola de grande valor, mas ela também ilustra a história de um Deus que nos enxerga dessa forma, de alto valor. Então, ele vem atrás dos seus que foram roubados, né, de suas mãos. Então, essa aplicação dupla ela é muito especial, porque, de novo, destaca o que nós estamos valendo, ou qual é o nosso valor diante de um Deus que está disposto a entregar a sua vida em nosso lugar. Agora, as nossas crianças, pastor Lucas, elas precisam ter prioridade, não é? As crianças, adolescentes. Eu tenho meus netinhos, você tem as suas filhas. Eu já estou velho, né? Com o netinho e o pastor Lucas com as filhas ainda. E o pastor com as filhas também. Como é que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para que essas crianças, a nova geração que está aí, possa dar valor e buscar essa pérola de grande preço quando forem um adolescente ou um jovem lá na frente? Eu acho que uma das coisas mais importantes é dizer para elas que elas são importantes, que elas são preciosas. Hoje nós vivemos em um mundo, e você que está em casa, as pessoas estão sempre dizendo o seguinte: olha, o seu valor parte da sua vontade, dos seus desejos, dos seus sonhos pessoais. As pessoas querem encontrar valor a partir daquilo que elas são ou daquilo que elas realizam aos olhos de várias pessoas. Quando nós vamos à Bíblia, Deus está dizendo: o seu valor é dado por mim. E aqui eu encontro 3 valores. Primeiro, nós somos a imagem e semelhança de Deus, um valor. Segundo, fomos resgatados na cruz de Cristo. Terceiro, Ele vai nos buscar quando voltar e vai chamar vários nomes. Entre esses nomes, chamará o nosso nome. Amém. E pastor Lucas, acredito que o momento mais especial para a gente apresentar isso para os nossos filhos está ali no culto familiar, nas atividades do dia a dia, esse contato do pai e da mãe com a palavra, no momento certo, escolhendo-se o ambiente correto, vai imprimir no coração dos nossos filhos, né, daqueles que estão sob os nossos cuidados, lições que vão acompanhar para a vida inteira. Então, está em nossas mãos. Aqueles que têm um pouco mais tempo, né, de jornada,
incentivar e vivenciar com os mais jovens essa experiência de buscar esse tesouro. E, ao mesmo tempo, quando você busca e é abençoado, a sua família começa a abençoar as demais famílias, né? Porque o plano do Senhor é sempre derramar bênçãos sobre mim, né? Quando eu as quero, quando eu as busco, quando eu vou atrás, quando eu pago o preço. Não é o preço na cruz, é o preço de abrir mão das coisas que eu quero para aceitar o plano que Deus tem para mim, como disse o pastor Lucas, né? A partir daí ele me abençoa, porque a bênção finda sendo a resposta de Deus à minha fidelidade. E aí, então, dessa forma, outras famílias serão abençoadas. Esse é o plano do Senhor, de levar essa bênção para todos, a partir das bênçãos que derrama em nós. Pastor Wesley, ora com a gente, para terminar. Claro. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Que bom sabermos que somos preciosos aos teus olhos e saber que esse reino que nos é dado de maneira tão gratuita e que custou o sangue de Cristo, exige de nós essa renúncia. Renúncia essa que vai ser inclusive para o nosso próprio bem. Amém. Abençoa-nos, ó Deus, e assim seremos as pessoas mais felizes desse mundo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.